Olá, gente. Essa vai ser a última aula que a gente vai ter com relação a um pouco mais do que é teoria da história ou o que é educação. A gente vai fazer essa discussão agora para vocês poderem fazer a atividade avaliativa. né? O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa atividade que está sendo postada agora no sistema do Google Sala de Aula. Primeira coisa, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e vocês já sabem disso, eu já falei muitas e muitas vezes na aula, que existem vários tipos de história. Existe a história que serve para entretenimento, Então eu vejo um filme, uma novela de época, uma série dos tempos medievais, por exemplo. Isso aí é um conteúdo que é feito uma pesquisa histórica, nem sempre tem compromisso com o que aconteceu na realidade, afinal de contas, o objetivo dele é nos fazer se sentir melhor, é um objeto cultural, uma ferramenta cultural. A gente utiliza a história muitas vezes para justificar a nossa religião, então o que seria o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, todas as religiões do mundo se não tivessem a história, A Bíblia Sagrada, por exemplo, é um livro que conta uma história, boa parte dela sobre um rapaz que viveu há 2000 e tantos anos atrás, e que o seu exemplo de vida é tomado para muitos cristãos. Então, o rapaz que eu falo é o Jesus de Nazaré. Bom, o Alcorão também, um livro de história, basicamente. Nós temos ainda a história científica, a história como disciplina científica. O que é essa história? Essa história é a história, digamos assim, que a gente mais se aproxima da realidade. Por quê? Da realidade que aconteceu. Por quê? Porque ela utiliza uma série de metodologias científicas para investigação do passado. Então, a gente desenvolveu uma série de ferramentas que vão servir para a gente observar o passado, revisitar o passado, vamos dizer assim, e revisitando esse passado, a gente poder escrever ele da melhor maneira possível. Só que isso digamos que não é uma ciência exata, A gente nem sempre vai escrever o passado duas pessoas da mesma forma, por exemplo, Cada um tem uma interpretação diferente. Existem fatos que são fatos corretos, que a gente tem que seguir, A gente não pode mentir acerca do passado, mas a gente deve fazer sempre a melhor interpretação possível. E por isso que existe a história, a disciplina de história que vai utilizar a ciência para fazer isso. Sem muitas vezes uma influência, pode ser religiosa ou uma influência moral acerca do passado, apesar que a gente tem essa influência, mas a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível. Bom, existe uma forma de revisitar o passado que eu já falei para vocês, que é através do saudosismo. O que é o saudosismo? O saudosismo é eu relembrar os tempos que eu era criança e revisitar o passado com todas essas lembranças e falar assim, olha, aquele tempo era sensacional, aquele tempo era muito bom, aquele tempo a gente fazia tal programa no fim de semana, meus pais levavam eu em tal lugar no final de semana e aquilo marcou muito em minha infância. O que significa isso? Significa que quando que nós revisitamos o passado nós mesmos, a gente acaba muitas vezes alterando a nossa própria história. Por quê? Porque a gente acaba relembrando muitas vezes só a parte boa. Então existe aí um problema.
né? Um problema de eu revisitar o passado somente com as minhas memórias. Muitas e muitas pessoas, quando que a gente vai tratar de um assunto de história na escola, né? Enfim, a gente vai tratar de um assunto delicado do passado na escola. E muitas pessoas que viveram aquilo, ou tiveram pais ou avós que viveram aquilo, falam assim: olha, professor, isso que você está falando não é verdade. Por quê? Porque meu avô e minha avó viveram nessa época e eles falam que não era desse jeito que você está falando. Aí a gente lembra que o trabalho que o professor e a professora de história fazem muitas vezes na sala de aula é um trabalho científico. Como que o encarregado da justiça vai colher as provas para poder incriminar ou não incriminar alguém? Ele vai considerar só o depoimento de uma pessoa, né? Claro que já é alguma coisa, isso já significa muita coisa. Porém, o delegado, na maioria das vezes, ele vai colher vários depoimentos de várias pessoas, vai tentar ter provas materiais sobre aquilo, né? E aí ele vai formular a sua acusação, né, contra a pessoa, depois de reunir vários e vários indícios. O trabalho do historiador ele também é muito, digamos assim, ele nesse aspecto ele se parece com o trabalho da investigação, né? Porque a gente não vai considerar somente o depoimento de uma família. Existiram várias e várias famílias que viveram num período de tempo e essas famílias, claro, que vão ter um imaginário em comum, assim, né? Eles vão ter uma mentalidade em comum, mas também existem documentos físicos, papéis, existem muita coisa que a gente vai então utilizar para a ciência histórica. Então existe a questão de eu revisitar o passado com a minha memória, né, que todos os dias a gente faz isso, muitas e muitas pessoas, eu acredito que ficam imaginando, olha, há 10 anos atrás a nossa situação era essa, ou há 20 anos atrás a nossa situação era essa, há tantos anos atrás eu morava em outro estado, enfim, e vai fazendo a sua memória acerca do passado, e não só a memória individual, mas a sua memória em relação à situação econômica e política do Brasil, por exemplo, do mundo, né? Relembrando de presidentes que existiram e fizeram mal ou bem para a população brasileira. Isso na tua opinião individual. E também o trabalho do historiador não é fazer um julgamento moral acerca disso. Mas o trabalho do historiador principalmente é tentar, com o maior número de fontes possível, com o melhor, digamos assim, arsenal de fontes primárias, secundárias, fontes orais, enfim, a gente poder revisitar o passado. Essa que é a grande questão, né? Essa visita ao passado, de qual forma que a gente tem que fazer, né? Muitos de vocês... E por que existe essa discussão tanto no texto e na atividade que o professor está passando hoje? Porque as memórias de escola, vocês podem perceber, as memórias de escola, elas, na maioria das vezes, elas são lembradas como um ambiente, muitas e muitas vezes, um ambiente positivo pelos pais e mães e avós e bisavós da gente. Se você perguntar para eles como é que era a escola, eles vão ter uma certa lembrança, né? E vão falar assim de como que era legal estudar em tal instituição e, enfim. Só que esse excesso de lembranças, ele é ruim, né? Esse excesso de lembranças, ele é ruim. Por quê? Porque a gente acaba criando um saudosismo e esse saudosismo acaba influenciando no nosso modo de ver o passado. Então, a história, a disciplina de história, o historiador, ele vai revisitar o passado principalmente para falar assim, olha, aqui estão as questões que estão envolvidas em todo o processo histórico que a gente está estudando. Então, aqui estão os documentos, aqui está o imaginário da população, aqui estão as condições em que se dava essa educação, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que considerar. Bom, a minha aula... Deixa eu só ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Vamos ver. Eu acho que eu contemplei bastante coisa das duas questões que estão para vocês responderem
nessa semana para fazer um trabalho avaliativo. Principalmente, gente, leiam o texto, leiam as questões, leiam o pequeno texto que o professor passou para vocês, pensem, né? Não respondam de cara, não vão logo responder, vão ler, façam apontamentos, imaginem respostas que sejam feitas da melhor forma possível, tá? Tanto na disciplina de História da Educação quanto na disciplina de Sociologia da Educação, tá? E digamos assim que daqui a uns 2 ou 3 dias, depois que vocês leram o texto, depois que vocês leram as questões, formulem as respostas. É muito bom a gente, no momento que a gente vai fazer uma avaliação e como que está se dando essas avaliações à distância, em que vocês têm uma semana, e o professor está deixando um pouco mais de uma semana para vocês responderem, é muito bom que vocês pensem nas questões, que vocês formulem ideias acerca das questões, formulem problemáticas, e até pode escrever na avaliação, olha professor, existe uma problemática aqui, tal e tal e tal e tal coisa, você já pensou nisso? Você não pensou nisso? Enfim, é interessante que vocês façam isso, né? De ler, pensar, né? Fazer toda a reflexão acerca do tema e só depois escrever. Na maioria das vezes a gente olha da primeira vez e fala assim, olha, eu não vou conseguir, é um negócio difícil para mim, mas depois a gente acaba pensando um pouquinho melhor, refletindo um pouquinho mais e conseguindo fazer as questões, tá? Também eu sei que muitas vezes a gente tem um pouco de limitação no quesito de leitura e interpretação, mas a gente está aqui também para deixar as coisas da melhor forma possível. Valeu, gente, muito obrigado, tchau.